responsável pelo prefácio, então acho que foi uma edição muito bonita, que é a médica da Juliana Libério. Olá, pessoal. Boa noite a todos, a todas e a todos. Eu sou Carolina Ferreira, curadora responsável pelo circuito da Livraria Gato Sem Rabo. O circuito é um encontro que acontece semanalmente, às quartas-feiras, e a gente sempre escolhe um livro muito especial e traz convidadas tão especiais quanto para poder conversar sobre os livros. Eu estou muito feliz com o convite, quer dizer, de vocês terem aceitado o convite hoje, né, da gente estar fazendo essa conversa em parceria com a Tabla, sobre o livro A Família que Devorou Seus Homens, da Dima Vanos, que é uma escritora síria. E aí, para essa conversa hoje, nós temos aqui a Laura Di Pietro, que é sócia fundadora e diretora editorial da Tabla, e a Yara Osman, que é fotógrafa, pianista e também é formada em odontologia. Nascida na cidade de Latakia, na Síria, chegou ao Brasil como refugiada em 2016. Ministra palestras e debates sobre refúgio, feminismo, diversidade e sexualidade no SESC de São Paulo. Também tocou em vários projetos musicais, como o projeto Tananir, Sarau Vozes Femininas, Banda Gurbá e no grupo Um Sonho de Música Persa. Temos primeiro uma conversa sobre o livro, e aí, ao final, a gente vai abrir para vocês trazerem comentários, fazerem perguntas. Então, sintam-se em casa. Muito obrigada por terem aceitado o convite, e vai ser uma ótima conversa. Gente, boa noite. Obrigada pela presença, essas caras amigas. Obrigada pelo convite, a gente ficou super feliz, adoro a Gato Sem Rabo, o projeto de vocês é incrível. Então, obrigada, Carolina, obrigada, Johanna. Então, a gente está aqui para falar da Dima Vanos, que é essa autora síria, e o livro A Família que Devorou Seus Homens, que é o terceiro, acho que é o terceiro romance da Dima. E, na verdade, esse livro saiu em 2020, em árabe, né? Ele foi traduzido diretamente do árabe pela Safa Jubran, que é uma grande tradutora, parceira da Tabla, e é a primeira tradução. Ele não foi traduzido em nenhuma outra língua ainda. E isso, os tradutores ficam muito felizes e orgulhosos disso, com toda razão, de ser uma primeira tradução. Então, eu vi, porque teve no Instagram, eu vi que uma pessoa falou: esse livro tem em inglês, porque eu moro aqui nos Estados Unidos, eu vou tentar comprar esse livro. Eu falei: que tema interessante esse, de também poder falar sobre isso, né? Que nem todo livro está em inglês, né? E a gente também procura, às vezes, fazer essas traduções inéditas, que isso também é um interesse que a gente tem, não necessariamente porque é inédito, mas também é muito bom esse critério, né, da gente poder fazer um diálogo mais sul-sul, assim, validar por outras vias o livro, né? Então, o que eu vou falar da Dima? A Dima, ela nasceu em 82, ela acabou de fazer 41 anos, e muito jovem, e ela é filha do Sadalar Vanos, que depois a Yara vai contar melhor para a gente. Ele é o maior dramaturgo sírio. Então, a Dima, ela vem de uma família, a mãe dela é atriz, né? A mãe dela ainda está viva, o pai dela morreu bem jovem, e ela é de uma família do meio cultural, assim, de Damasco. E o livro também tem um pouco essa... Eu acho que com certeza é um livro muito autobiográfico, né? Que ela está falando de uma experiência, com certeza, da diáspora, né? Desse deslocamento, de você ser arrancado, de certa forma, pelo contexto político, do seu lugar, da sua terra, e migrando, né? Então, todas as perdas... Se fala muito de partidas nesse livro. Ela não fala muito em morte, ela fala em partidas, né? Tanto das viagens quanto das partidas mais permanentes, assim. E a Dima ela tem também... Eu estou falando várias coisas, né? Eu fiz toda uma listinha assim, para ir seguindo, eu já sabia que eu não ia cumprir isso. Ela também ela tem um senso de humor, assim, que eu acho importante de ressaltar, porque às vezes a gente fala assim, nossa, é tudo muito triste, né? Porque, claro, é um tema muito triste, né? O tema da desapropriação, você sair de um lugar que você não quer sair. Eu olho para ela e eu penso, nossa, ela queria estar em Damasco, né? Eu acho que ela queria estar ali, ela queria estar na casa dela. Então, fora as partidas, fora essas pessoas que
vão se perdendo ou vão morrendo. Então, eu falei, nossa, que pesado, né? Que livro triste. Mas ele não é. Assim, eu acho a maneira como ela escreve, ela é muito habilidosa, muito inteligente, e ela tem esse senso de humor assim muito refinado. Então, na hora que você fala, meu Deus, assim, ela te salva ali, né? Com um senso de humor mesmo. Tem vários aspectos aqui do livro que a gente pode, até no encontro que a gente faz dentro da editora esse encontro, a gente procura levantar muitos aspectos, é ótimo, porque as leituras, a Paula participa, né? A Cris participou também, procura levantar alguns aspectos, e esse livro ele traz muitas questões. Então, devagarzinho, eu vou tentando também falar dessas questões. Quero agradecer a Cris pelo trabalho lindo, projeto gráfico maravilhoso, Cristina Gu, e essa pintura incrível, que é o trabalho da Alice Shintani, que é sensacional, belíssimo, e, enfim, até para conhecer o trabalho da Alice, que é realmente muito especial. Então, a Cris Gu, a gente agora não vive mais sem ela, e isso aconteceu assim. Então, eu vou sair aqui do específico do livro, falar rapidamente da editora, da Tabla, para quem não conhece, qual é o nosso foco também, né? E o que a gente está trazendo. É um projeto que já existe há muitos anos, nos bastidores. A gente foi construindo esse projeto para tentar ter uma autenticidade, também ser um projeto legítimo de trazer essas culturas, essa diversidade, que a gente acabou definindo por uma questão geográfica, mas, enfim, é muito difícil delimitar, né, o que a gente está trazendo, que literaturas são essas. Então, a gente começou com essa descrição de trazer uma literatura do norte da África e do Oriente Médio, né? Então, por enquanto, está servindo dizer isso, mas eu acho que é muito mais do que isso. Porque se a gente falasse a cultura árabe, mas a gente também está trazendo uma literatura turca, persa. Então, a Paula sabe como é difícil definir fazer esse recorte, né? Sempre vai faltar alguma coisa, ele nunca vai ser completo. Mas, por enquanto, a gente está pegando essa questão mais geográfica, depois a gente vai estourar um pouquinho essas fronteiras, né, a gente está preparando uma coisa da Armênia também, um livro super bonito, enfim, a gente vai... a ideia era trazer... uma coisa que a gente tem muito forte é tentar, e a gente tem conseguido, que é traduzir do idioma original. Então, os livros são traduzidos do árabe, do turco, agora a gente também está preparando uma poesia persa, então é trazer essa tradução diretamente do idioma, isso é muito importante. E aí os tradutores são, claro, uma parte fundamental desse projeto, são parceiros, indicam para a gente livros, a gente participam da curadoria, que é super importante. É muito mais do que a gente não contrata serviços de tradução, né? O projeto da Tabla é um projeto coletivo. Está aqui a Maria Carolina, que é uma das nossas tradutoras, maravilhosa. Então, a Tabla é um projeto mesmo. Então, o nosso catálogo ele pretende ficar entre 14 e 15 livros por ano, para a gente poder trabalhar esses livros, porque cada livro desse traz muitas questões, assim, e também vai um pouco trazendo outras narrativas, que eu acho que é o mais importante, e desconstruindo naturalmente essas narrativas mais distorcidas, né, o que a gente recebe aí no mainstream aí da mídia. Então, ir trazendo, mas trazendo de uma forma construtiva mesmo. Então, a gente não precisa estar em conflito com essa outra narrativa, a gente vai colocando outras narrativas, e eu acho que a melhor coisa é trazer essas vozes, e aí cada um vai percebendo e vai construindo, enfim, as suas impressões, né, sobre isso. Então, um catálogo que eu espero que ele vá crescendo, e eu acho que daqui a 5 anos a gente tiver assim, 100 títulos representativos, tiver feito bastante conversa, muitos debates, né, a gente possa ter um resultado que todo mundo possa se beneficiar de conhecer o que a gente pensa, às vezes, que conhece, né, e define de uma forma tão, às vezes, preconceituosa, ou de generalizações assim, que não servem muito. Então, a ideia da Tabla veio muito com essa paixão que a gente tem, a Ana, minha sócia, maravilhosa, que era de ter conhecido e falar assim, nossa, a gente
vamos tentar levar isso, né? E aí a gente começou a construir essa equipe, os tradutores, enfim, todo esse projeto, que as livrarias, né? As pessoas, né? Quem também está nessa ideia de trazer a diversidade, os debates. Então, a gente adora o nosso canal do YouTube, tem muito debate, muita conversa, né, Paula? Paula media bastante coisa. E é isso, é um projeto editorial, e a ideia é apresentar realmente essas literaturas, né? Quando pergunta assim, literatura árabe, eu falo, nossa, a literatura árabe realmente é uma diversidade muito grande, o mundo árabe ele é muito amplo, né? Então, é isso. Mas eu acho que eu vou deixar a Yara falar um pouquinho, né, para eu não ficar nesse monólogo. A Yara escreveu um texto lindo, que está na orelha desse livro, muito sensível, muito legítimo. Então, obrigada, porque é muito bacana você ter essa experiência, né? Se você, de repente, quiser contar para a gente aqui um pouco dessa experiência, ou, enfim, o que você quiser falar. Obrigada, gente. Boa noite, primeiramente, e agradeço muito o convite e todo mundo que veio também. A Laura, que me chamou para escrever a Aurélia. Vamos falar da experiência da Aurélia, foi ótima, né? Primeiro porque recebi o livro em árabe, e é muito difícil, né, a gente ter os livros em árabe aqui, então eu tive que ler em árabe primeiro para sentir exatamente, né, na minha língua mãe, que é sempre muito diferente de quando você lê traduzido. Embora seja a tradução da Safá é muito boa e muito verdadeira e muito honesta e bem sensível, como todos os outros livros que ela traduziu, né, mas era fundamental eu ler em árabe e sentir a Dima em árabe. Bom, o processo da escrita foi bem natural, né? Porque é assim como o livro, né, também. Não tive bloqueio nenhum para escrever. Eu acho que terminei o livro em 3 dias, né? Foi muito fácil a leitura. Eu acho que fez todo sentido a Tabla pegar esse livro de uma escritora síria, que é um lugar que aparece nas jornais, na notícia de guerra, e não aparece em outros meios, né? Pelo menos aqui no Brasil, e algo que é bastante triste. E triste, na real, de um jeito que... como explicar isso? Um jeito de pena, assim, nossa, que pena, mas sim sentir profundamente essa tristeza, de onde vem, de que lugar parte, né? Então é isso sobre a Aurélia. Depois a gente pode ler também, talvez, né? Agora, o que torna esse livro importante, né? Para mim, primeiramente, como vejo para mim, como síria, e para as outras pessoas que possam ter acesso agora em português, né, a ler isso. Primeiro, ter acesso em português, né, que é muita coisa, e algo que a Tabla está fazendo, um projeto muito importante para, né, acabar um pouco com esse afastamento que a gente tem entre esses 2 continentes também, com o mundo árabe aqui. Principalmente São Paulo, que tem maior número de, né, imigrantes árabes no mundo, principalmente libaneses, sírios, né? Então, esse trabalho que a Tabla faz é fundamental, não só para quem está aqui, para a gente também que está vindo, que às vezes, bom, mas eu posso ler algum livro da sua cultura, e aí os livros têm em inglês, às vezes tem em francês ou em árabe, né? Então, ter essa opção, já qualquer livro, na real, que é traduzido do árabe direito para o português é importante, né? Porque qualquer livro carrega alguma coisa, né? Para a gente entender um pouco dessa cultura. E tem um livro de uma escritora síria, né? Em geral, é algo pouco descoberto, assim, ultimamente ainda. Agora, o que torna isso muito importante para mim, primeiro, esses pequenos
Como que eu posso falar isso? Ótimo. Não, mas não é da tradução, é da ideia mesmo. Primeiro, eu acho que esse caos que esse livro carrega, né? É um livro muito caótico. Assim, você entra, você começa, nossa, mas ela está falando de quem? E de onde? Para quê? O que é isso? Assim, e algo que eu discuti bastante com a Safa, né, a tradutora, porque, né, a gente estava discutindo, mas é problema de edição, não é? Porque o livro recebeu, para leitores árabes, né, muita gente criticou, né? Nossa, mas a gente não está entendendo o que ela quer. E, para mim, foi muito importante esse trabalho, porque é um trabalho de diáspora, que fala da perda, que fala de como a gente está... diáspora em árabe, até uma palavra, é shatat. Então, é como se você tivesse despedaçado, né? Você está em vários lugares ao mesmo tempo, e várias ideias. E eu me vejo nisso. Então, isso foi o primeiro ponto muito importante para mim, nessa leitura, assim. Não achei, até, né, eu acredito que muita gente ainda vai criticar esse caos que tem esse livro, mas por quê? Eu acho que tem todo a ver, né, com como a escritora vive, né, o que ela pensa, como que ela sente, e como eu sinto, e como muita gente que saiu desforçada da Síria, de qualquer lugar, na real, e vive fora, sem poder voltar, sentem. Então, esse foi o primeiro ponto que me chamou muito. Segundo, como a Laura falou, o senso de humor. Ela entrega as coisas e principalmente, a questão feminina do mundo árabe, que é bastante problemática, que também é pouco falada, né? Então, ela entrega essas ideias num tipo de piada que, para mim, só lendo em árabe você entenderia, ou só vivendo lá você entenderia. A Safa conseguiu até entregar essa ideia e justificar exatamente o que as pessoas queriam falar. Por que falar isso? Por que isso? Por que esse comentário? Por que ela está comentando bastante da roupa de alguma, de como é que é o corpo de alguma mulher, dessas mulheres que aparecem no livro. Terceiro ponto é o título, A Família que Devorou Seus Homens, que você pega, você acha que, né? Nossa, que isso, que medo, né? Mas, de repente, você vê que os homens são uma sombra, né, nesse livro. Então, eles não aparecem nesse livro, apesar de aparecer a ideia da morte deles, que todos morreram. E que isso significa nessa vida dessas mulheres que passam nesse livro. São mulheres de uma família, né? O livro fala dessa perda dessas pessoas e a partir dessa perda dessas pessoas já vai falando em várias camadas da perda de qualquer coisa, desde o cheiro da sua guarda-roupa, que você sente falta, ou o chão da casa, né? Então, a partir disso, já vai falando de várias perdas. Um livro, para mim, que fala sobre a perda, seja de pessoas, seja de memória, porque começa o símbolo mais presente no livro é a mãe da narradora, né? Que fica contando os sonhos, que vive em outro tempo. E a filha, que é a narradora, fica acompanhando a mãe nesses sonhos e falando com ela como se tivessem as duas em outro lugar, em outra época, em outro tempo, né? E ela fez você ir junto também. E por isso é caótico. Vocês não sabem exatamente quando e de quem está falando, né? Então, isso também é bastante interessante, essa relação que ela tem com a mãe, que é bem central no livro, né? Ela compra uma câmera para filmar a mãe dela contando dos sonhos, contando das memórias. E eu falei até na orelha que ela nos torna
esse terceiro olho, porque ela queria alguém que, né, compartilhasse com ela essas histórias e tirasse um pouco do peso que a mãe põe nela, contando tudo isso, né? E ela fala que ela não sonha mais, ela não lembra mais dos sonhos dela, porque ela vive nos sonhos da mãe, né? Então, esse é, não sei, onde cheguei na contação, terceiro, quarto. Eu acho que é outro ponto muito importante. Qualquer livro que tem na palavra Ba'athista, que são as pessoas do partido do Al-Bath, né? O partido que governa a Síria desde muito tempo. Espero que um dia acabe, né? Mas, por enquanto, está aí. Então, eu acho que qualquer livro que tenha qualquer escritor que tenha essa coragem hoje em dia em escrever sobre isso, e ela não fala diretamente sobre as coisas, mas ela fica soltando essas ideias e essas informações políticas ao longo do livro, sem contar muito, e de uma forma, às vezes, engraçada e, às vezes, muito, muito dolorosa, assim. E uma frase que se repete bastante, né? Ijul Ba'athiyin, que os bacistas chegaram. E como que a gente... Ela fala que o cheiro da Síria mudou, não só o governo, né? É bastante verdade isso. E mudou, nunca voltou, e a gente só conhece isso pelas fotos que a gente vê da Síria antes da chegada deles e pelas memórias das nossas mães, né? Então, ela também ela fala como que ela não viveu naquela, mas ela não sabe mais se ela viveu naquela época ou não. Como a gente também, falando com nossa, sim, a Síria foi muito boa, sim, um dia. E parece que a gente viveu, mas a gente, na real, não vivemos. Só que todas as mães contam daquela época. Primeiramente, porque a liberdade das mulheres também naquela época era bastante diferente do que é hoje no mundo árabe inteiro, eu acredito. Por enquanto, é isso. Se quiser continuar, aí eu vou lembrando também. A gente pode começar a conversar também, porque você vai falando, eu vou me lembrando de uns pontos aqui, mas também não quero te interromper. Então, essa coisa da câmera, né, dela começa bem no começo já do romance, que ela compra a câmera, também tem a ver com ela confessa imediatamente um medo que ela tem, né? Eu achei ela uma narradora muito honesta. A gente tem uma empatia com essa narradora, quer dizer, eu pelo menos tive, né? Que é esse medo de atravessar, de sofrer, então ela entra na água gelada, mas ela fala, não, mas eu tenho que molhar o pé devagarzinho. E isso é tudo, né? Então a câmera também, ela bota uma câmera para compartilhar esse medo. Tem uma outra testemunha ouvindo. E eu acho interessante, assim, um pouco de spoiler também, mas tudo bem, né? Que é essa câmera que no final... Porque eu penso assim, o tempo todo a câmera é tão importante, né? E no final aparece um personagem ali que elas já estão em Londres, né? A última parada dessa viagem, né? Beirute, e vão acabar em Londres. E ele chega para cobrar, né? Cobrar, não sei se é o aluguel ou enfim, uma taxa lá que elas têm que pagar. E ele olha em volta, então eu já fiquei assim, ai meu Deus, porque não tem nada de valor, mas ele fala, o que eu vou levar aqui para, né? E aí você fala, putz, ele vai levar a câmera, né? E aí eu fiquei assim aterrorizada. E é muito interessante, porque quando ele leva a câmera, desculpa, mas tem muito mais coisa, tá, gente? No livro, pode ficar tranquilo. Ele leva e ela fala assim, que bom, porque isso aqui não serve para mais nada. Eu não queria fazer um documentário, eu não queria registrar nada, eu queria só uma testemunha, já fez o papel que ela tinha que fazer. Enfim, você pensa que aquela câmera é porque aquilo vai virar um produto, vai virar um filme, vai virar um registro, né, que ela quer guardar, mas não é nada disso, realmente é um par de olhos, assim. E é como você falou, né? Na verdade, depois que o leitor está completamente capturado, a câmera também não precisa mais, porque, né, os olhos são nossos, assim, que estão acompanhando esse percurso dela por essas memórias, né? Agora, falando um pouco também dessas personagens mulheres, que são sensacionais, eu comecei a fazer, logo que eu comecei a ler, de 1, 2 vezes, também, né, a gente trabalha como editora, trabalha muito texto. Eu falei, nossa, esse livro precisa ter uma árvore genealógica, porque as pessoas vão se perder nesse monte de nomes, né?
E aí, com a Safa, vamos fazer uma árvore, vamos fazer um gráfico. Né? Liga para a Cristina Gu, vamos botar uma árvore linda nesse livro. Mas é interessante, porque depois de... Aí eu falei, não, a gente não tem que fazer isso, porque eu acho que faz parte também do leitor essa busca. E essa fragmentação, esse caos, que eu acho que ele talvez ele tenha sido até criticado no mundo árabe, mas eu acho que não, que é como você falou também no nosso encontro. Ele é o caos, porque é o caos da diáspora. Você já não sabe mais onde você está, você não sabe que memória é essa, você não sabe se a memória é sua. Então, eu achei ela genial. Eu acho que esse livro não poderia não ser... E também, na segunda leitura, ele já vai ficando menos fragmentado. E também, por que não ler 2, 3 vezes, né? Mas eu acho super importante também, como você falou, é muito importante manter, porque eu acho que essa é a autenticidade. Tem muita mistura, mas ela é bem feita, assim, ela não é uma mistura, um erro. Né? Eu acho que ela é deliberadamente fragmentada, essa narrativa. E eu acho que uma das belezas desse livro é essa, que é jogar você nesses lugares, assim, né? Onde que ela está, uma coisa que me tocou também. Então, ela faz parte de uma família que eu fiquei imaginando, nossa, a Síria, né, esse lugar tão rico culturalmente, como já foi, e vai ser. Mas essa família, que ela falou, a minha família era uma família também que tinha muita essa movimentação. O pai dela era esse dramaturgo tão famoso, então a casa vivia cheia de gente do mundo literário, do mundo das artes. Então, e de repente, você vai sendo deslocado e você para num lugar como Londres e você é um refugiado. Né? Então, assim, eu fiquei pensando muito nisso também, né? Essa coisa que também uniformiza. Eu não sei se você quiser falar um pouco sobre isso, que é essas identidades, e você vai virando um refugiado sírio. Né? Enfim, essas generalizações também. O livro tem tantas coisas, essas personagens femininas, a tia Mariane, a Shahaf, a Ninar, são gerações também, aí cada um tem a sua tia preferida. Então, essas personagens são incríveis. E uma coisa que a gente estava conversando com a própria autora, a gente fez uma conversa com ela, e depois, eu acho que, não sei se foi ao vivo ou nos bastidores, eu estava falando para ela que eu achei um livro muito universal, e que me tocou muito. Uma conversa com a mãe, enfim, o tempo que passa, né, as coisas que vão ficando, né, que vão mudando, enfim, que eu acho muito universal. E ela falou, que bom, porque era uma preocupação, né, que ela tinha de ser muito local, de ser muito, esse aspecto da diáspora, acontece longe, né, mas não, eu acho que tem uma empatia, porque são questões universais mesmo, da vida, das partidas. Então, tem a especificidade, né, dessa situação, mas ele é muito universal. Eu acho que é muito tocante e o senso de humor também, que pode ser que na Síria seja mais engraçado ainda, mas eu acho bastante engraçado aquela tia que, por exemplo, tem um armário de remédios em casa, receita para todo mundo, né? Tem uma cena que eu adoro. Tem 2 cenas com a tia Mariana que são muito boas, que uma delas ela receita para todo mundo do prédio, então tem uma pessoa que vai no médico, né, e o médico receita para ela fala assim, não, mas não foi isso que a Mariane me receitou, deve estar errado, né? E outra, então tem umas coisas simples, assim, mas que são muito boas. Outra também que ela está ali na família toda receitando, então um dos homens, né, que aparece é um cunhado, é o cunhadão, né? Ele não sei nem se ele tem nome, não me lembro mais, mas é o cunhadão. E o cunhadão é um hipocondríaco, medroso, morre de medo de remédio e tal. E aí ele sente uma dor de cabeça, eu acho que é mais ou menos isso, tá, gente? E aí ela vai lá e fala assim, toma isso aqui. Ela realmente tem uma farmácia dentro de casa, toma isso aqui. Aí ele toma, e quando ele acaba de engolir, ela fala assim, eu não sei por que esse remédio que é tão bom foi proibido em todo que é lugar do mundo. Né? Então, assim, tem essas cenas, esse senso de humor que é muito querido, assim, não sei, essa coisa da família, mas a família de uma forma querida. Então, não sei, a mim me pega um pouco esse conforto tia Mariane. Tia Mariane é bem, né, chamativa no livro, não tem como não amar, não tem como lembrar de alguma tia, alguma vizinha que você tinha, né?
Desculpa, e até a própria Safa falou assim, na minha família, a Safa é libanesa, né, a tradutora. Na minha família tem a tia Mariana. Eu falei assim, mas a tia Mariana tem toda a família. Tem toda a família em todo lugar do mundo. Não é um privilégio do mundo árabe. Sim, não. Enfim, mas é muito bom. Não é. Bom, então, tia Mariane. Outra coisa, eu acho que também foi importante para quem vai ler em português é que ela solta bastante detalhes da nossa cultura, como o sanduíche de zátar, o molhadinho, que é queijo com hortelã, né, na chapa. Tem nomes de vários lugares. Se você for pesquisar, por exemplo, só para ver, você passa por uma viagem no Damasco muito linda. Ela fala de vários bairros, do Al-Afif, do Bab Sharqi, né, do Ishle. Então, uma coisa que também, sim, para mim, me leva para lá de volta, e para quem não conhece, é importante, eu acho, pesquisar também esses lugares e ver a beleza dessa cidade, de onde vem a Dima Wanus. Eu não falei muito do pai dela, porque eu acho que a importância dela vem além do que o pai fez. Ele é bem importante, para a cultura síria, em geral, um patrimônio cultural, Saad al-Wanus, mas eu acho que é importante falar dela, né, muito mais que porque ela é filha do Saad al-Wanus, que é algo que é bem presente quando as pessoas falam dela. Dima Wanus é filha do Saad al-Wanus, e isso não tira, né, a importância que ela tem também, porque ela é jornalista, escritora, né, ela não só escreve novelas, mas ela é uma jornalista muito importante, escreveu em jornais bastante importantes no Líbano e no mundo árabe. Então, tem um lugar que a gente, eu acho que ela colocou bastante dela nessas, né, em todas essas personagens, e até que você confunde, assim, mas ela está falando do pai dela mesmo, né? E eu lembro que a Paula perguntou para ela, mas é seu pai que falou essa frase? Porque a frase aqui é a frase que o pai fala para ela, né? Falava bastante para ela, para a narradora, né? No livro. Então, você se confunde, porque parece real. A mãe dela, a mãe da narradora, trabalha como atriz, né? Trabalhava como atriz, ela era atriz, então você não sabe exatamente se é autobiográfica, ela está falando do pai dela mesmo, ela fala como que ela é parecida com o pai dela, que era teimoso, o Saad al-Wanus era teimoso, então, meio que você não sabe exatamente, né, quem, mas, ao mesmo tempo, você encontra a Dima em todas as outras personagens, assim, o senso de humor da Mariane é o senso de humor da Dima, né, e a Sharaf e o senso de rebeldia da Ninar, que é a outra prima dela. Então, são todas, de algum modo, a Dima, e você encontra ela em todos esses cantos. E é muito legal conhecer a Dima pelas essas personagens. Eu marquei uma coisa aqui que eu queria falar, porque falei... aqui. Que eu acho que foi o momento que eu mais chorei lendo, quando ela fala dessa necessidade da mãe dela sentir, quero voltar, assim, ela quer voltar para o Damasco, e a filha tentando, de algum modo, explicar para ela que não é mais igual. E eu chorei porque, exatamente, quando voltei depois de 5 anos, não era a mesma coisa. E aquele lugar que a gente fica imaginando e querendo de volta, querendo alcançar na memória, nos sonhos e tal, não existe mais. E isso foi um ponto que eu chorei bastante, eu acho, lendo, que foi o que mais me fez chorar. E a outra coisa, quando ela estava querendo escutar aquele barulho que faz a guarda-roupa quando se abre, ela estava com saudade daquilo, e eu comecei a lembrar de todas as pequenas coisas que eu tenho saudade, né? E, nossa, é aquele barulho que me irritava o tempo todo. Estou com saudade daquilo, assim. Isso passa uns momentos muito engraçados, mas tem uns momentos que tocam bastante, muito profundamente, assim. Ela conseguiu
não falar desse sofrimento de uma forma, vamos dizer, violentamente triste, assim. Ela não quer te deixar triste, é o contrário, na real. Porque esse é um livro, não é pesado, não é um livro, nossa, é sofrimento, não quero, vou sofrer. Não, mas se você tem um pouquinho de sensibilidade, você vai parar e chorar, mesmo com as piadas mais engraçadas. Acho que isso ela conseguiu fazer muito bem. E quando você fala eu lembrei agora desses trechos, né, que cita alguma coisa política, ela realmente, como você falou, ela não avança, ela não fica analisando politicamente aquele momento, mas ela solta pequenas coisas que são imensas, assim, né? Aquela cena, não sei, tem uma cena no livro que ela conta que vai lá, que o cara está bêbado, e ele vai lá toda hora na frente da casa do presidente, começa a gritar: "Ô, você não é o primeiro cidadão árabe", né? Porque aí eu pensei, gente, o que é isso do primeiro cidadão árabe? E aí ela fala, são 2 ou 3 coisas que um sírio deve entender imediatamente, né? Uma pessoa de lá, mas me fez pesquisar. Eu falei, nossa, aí é uma história imensa, né? Porque foi quando o Abdel Nasser tentou unificar a Síria e o Egito virariam uma única nação árabe. Então, ele foi o primeiro cidadão árabe. Só que assim, é enorme o que tem na história. Ela não fala nada, ela joga 2 ou 3 coisinhas assim e você vai pesquisar e encontra. Assim, então, o livro ele também joga umas pitadas assim que quem é mais curioso vai lá e vai atrás e acha uma história bem grande atrás daquilo, né? Então ela é esperta também esperta no bom sentido. E ela assim, choca, né? Ao falar do Jamal Abdel Nasser também, porque todo mundo imagina, Jamal Abdel Nasser, enfim, porque é como assim aqui, como a gente escuta, então Jamal Abdel Nasser ou Gamal Abdel Nasser, e né, como um herói, ou como, eu não sei, eu não tenho nenhuma formação política zero, mas assim, a gente escuta, né, como grande, e ela brinca, ela chega uma hora, ela brinca assim, eu infelizmente nasci numa casa nazarista. Aí você fala, mas não é bom isso? Então ela faz você também ir além do que você conhece, de uma narrativa mais banal, mais global, e procurar entender que crítica é essa que ela está fazendo numa frase, assim, né? Então, é isso, eu acho que o livro tem muitas camadas e política, histórica, enfim, são muitas camadas mesmo. Tem uma questão feminista, com certeza. Enfim, não sei. Não sei se alguém aqui leu o livro, eu gostaria também de dizer alguma coisa, né? Talvez fosse interessante. O Paulo, se você quiser comentar alguma coisa que eu também esqueci que é importante do livro, porque são muitas questões, assim, não sei. Vocês só esqueceram de comentar, acho que eu não lembro o nome da personagem, mas é a filha da Shahaf. A Yasmin, que para mim é a personagem mais trágica do livro. Então fala por que para você é o personagem de não, vou dar spoiler. Mas eu já dei, não tem problema. É da câmera, né? Eu contei o fim do livro, quer dizer, pior do que isso. Não, que a Yasmin é a filha, né, da Shahaf, que é filha da Mariane, então uma prima de 2º grau, né, da narradora, e que não é nomeada, né, isso também é interessante. Ou não é, né? Acho que ela não é nomeada. Não, a narradora. A narradora não é nomeada, nem a mãe, nem o filho dela, que aparece rapidamente, assim também. E aí ela... A filha, o pai, né, da Yasmin se divorcia da mãe quando a Yasmin é pequena, leva a Yasmin para uma outra cidade, ele se casa com uma outra mulher, ela para de estudar, enfim, porque a outra mulher quer que ela trabalhe em casa, então ela acaba meio que vivendo como uma empregada da família, da nova família, né? Eles têm outros filhos, e aí a mãe fica tentando recuperar a filha de alguma forma, só que ela demora anos para fazer isso, é meio uma espécie de sequestro também, é uma coisa meio, né, meio cinematográfica até, e aí traz ela de volta, mas aí ela já está maior, né? Enquanto que ela era muito amiga da narradora também, elas cresciam juntas, e aí cada uma viveu uma vida diferente, né? E
E aí finalmente, quando ela tem a possibilidade de viver, de ter uma nova vida com mais liberdade, a avó dela, a Mariane, se apega muito a ela e não deixa ela. É difícil assim sair da asa da avó. E o pai dela também era muito religioso, isso, né? O pai dela radical. muito religioso. Né? Então ela virou tipo a esposa perfeita, né, na formação dela. E aí ela se apaixona, ela finalmente consegue, ela se apaixona por um rapaz que acaba e que finalmente aceitam, né, que ela se case com ele, só que ele também acaba morrendo, né, na guerra. E aí ela fica completamente dilacerada. E aí a Mariane morre. Enfim, já estou contando tudo. Enfim. Mas vale super a pena comprar o livro e ler, tá, gente? Só vou dizer, ela é a única que fica na Síria. Guarda isso, tá? Tem muita história. Da família que fica na Síria, na casa da família. Eu acho, para mim, a personagem mais trágica. Mas com certeza. Não, e você me fez lembrar também eu acho interessante essa geração, porque ela vai citar, vai desde a primeira, que é a Mamãe Grande, né? Ficou assim, né, no livro, porque o Assaf a gente discutiu tanto isso que eu já nem me lembro mais como Mamãe Grande. E essa Hannah, que casa com... É o Hani, que casa com a Hannah, né? Que são dois nomes, como João, Joana. E é interessante, porque também essas irmãs, elas são sempre irmãs por parte de mãe. Porque tanto nessa primeira geração, esse pai também desaparece, e aí é o outro pai que cria ela, depois um outro também, na segunda geração, da Helena, né? É o pai da Mariane, é diferente do pai da mãe, da narradora. Enfim, tem sempre essa... tem esse espelhamento, né? Tem muito espelhamento assim, das gerações. Assim. São personagens fortes, essas mulheres. É difícil ouvir vocês e não querer falar sobre, mas esse livro me pegou muito, principalmente por essa escolha, né, da narradora optar por comprar uma câmera para filmar, né, essa mãe que conta histórias. E, de fato, né, a gente vira ali essa lente que está ali acompanhando tudo. E eu achei muito bonito esteticamente como essa linguagem que ela escolhe faz muito sentido, né? Porque é falar de algo muito difícil, mas com uma escrita muito poética. É uma escrita caótica, mas que ela vai conduzindo a gente, né? Quando o leitor se transforma nessa lente. E tem um aspecto muito interessante da ausência desses homens, né? E desses nomes das personagens que não são nomeadas, que ela fala um pouco dessa perda, né? Dessa fragmentação dessa experiência em diáspora, assim. Então acho que no nível da linguagem ela consegue trazer para a gente essa vivência, né? Então quando você fala assim, a gente na leitura vai se sentindo meio se deslocando, eu acho que ela consegue conduzir a gente de um jeito que é muito, não sei, é contraditório, dicotômico, porque você pensa assim, nossa, ela está sendo tão generosa e é uma experiência que eu nem posso dizer que eu consigo imaginar o que sabe? Porque é muito violenta, né? Mas ela faz isso de um jeito muito, muito poético, assim, né? E aí, um outro aspecto... Deixa eu olhar minha cola aqui, porque eu anotei muitas coisas. E essa questão da experiência dela, da relação dela com a mãe, é muito ácida, né? Porque bem no comecinho ela vai dizer que ela sente falta do pai, porque se o pai estivesse ali, ele seria uma pessoa que acompanharia, né, essas histórias todas. Mas ela não idealiza essa mãe, né? Ela vai dizer que nossa, minha mãe, ela tão jovem, né? E eu aqui com essas rugas, né? Por viver esse sonho dela. E não sei, eu acho que ela, de alguma forma, pode parecer meio rude no começo, mas eu senti que ela humaniza essa mulher. Assim, ela vai dizer que a mãe era atriz, que a mãe abandona esse sonho, mas que uma forma que ela tem de continuar vivendo isso é de atuar, né, na vida, assim. E eu achei de uma delicadeza imensa, né, porque o título me chamou muita atenção no começo, quando eu não sabia sobre o que era o livro.
E aí você percebe que esses homens devorados, na verdade, eles estão, né? Enfim, eles não estão ali, são ausentes. E aí você percebe que ela também narra essa experiência da diáspora, né, da guerra, a partir dessas mulheres, né? Porque essas mulheres, no geral, é isso. Quando você tem períodos de guerra, que os homens vão para a guerra, as mulheres estão nas casas, cuidando de tudo, e estão esperando esses homens. E imagino que, numa experiência de diáspora, são essas mulheres que fazem com que essas famílias continuem existindo, assim, né? Como se fosse uma grande estrutura, assim, né? Mas, enfim, é só esses comentários, porque senão posso ficar aqui falando a noite toda. Você falou uma coisa que é exatamente um trecho que eu tinha separado, assim, para... Peraí, deixa eu botar o óculos aqui. Posso ler um trechinho? É só um... Você falou, lembrei agora. É a abertura de um capítulo. A invenção desse tempo perdido protegeu minha mãe da velhice. Ela o inventou e ele habitou a sua alma. Infiltrou-se nos poros do seu rosto e do seu corpo, esticou sua pele, conferiu ao branco dos olhos um tom rosado, suave. Aquele tempo a manteve jovem, mas desenhou no meu rosto muitas rugas precoces e nos meus ombros um arqueamento visível. É como se eu pegasse emprestados, por engano, a idade e o tempo da minha mãe. Sempre sonhei em pegar emprestadas dela outras coisas. A tranquilidade, por exemplo, mas minhas tentativas tropeçaram. Você falou das rugas. Eu estava lembrando aqui, não é um trechinho, uma frase que também pegou muito. Nossa memória estava partindo em caixas numeradas e com uma breve descrição do conteúdo. Como viajar sem memória? Acho que esse momento, para quem já viajou, para quem já migrou, para quem já se refugiou, 62. É quando ela está indo para... encaixotou as coisas para ir para... Isso, eu estava tentando fazer todas as memórias coubessem todas em uma caixa. Que é algo que também, sim, você viaja, você refugia, meio que não tem como levar todas as coisas. Tem numa mala, né? Mas como que talvez eu nunca volte, né? Principalmente na experiência da Síria, assim, você não sabe se o país vai continuar em pé, você não sabe se a sua casa vai continuar lá, se você vai voltar para encontrar suas coisas, né? Mas essa sensação de que eu posso levar, assim, eu lembro, por exemplo, eu consegui juntar minhas coisas uns 15 minutos antes da chegada de táxi que vai me levar para a fronteira, né? Então, porque eu não estava conseguindo pensar em o que eu vou colocar nessa mala de 30 quilos. Não tem como, né? Não tem como tudo caber ali. É uma vida inteira, assim, e eu sou, né, cheia de detalhes, que nem a mãe da ela. Então, eu acho que essa parte foi muito linda, assim, e foi muito sincera. E outra coisa também que quero comentar, que ela comenta bastante dos preconceitos entre religiões, né? Isso passa também ao longo do livro, né? Ela fala de eu acho que a Mariane casou com tem o Yosef que virou... Não, que era Yusuf, virou... né? Joseph. Falou para ela que era... Isso, e aí descobri que era Yusuf depois. E aí, como a família dele falou, ela fez ele usar chapéu. Né? Tipo, ele está se fingindo. Ele é muçulmano que está usando chapéu. Assim. Então, né? Isso também é interessante. Assim. Não, eu queria fazer um rápido comentário pegando esse gancho do que você falou, mas também como uma forma de, enfim, também com algo que a Laura falou, que é essa questão, tem a ver com isso, por exemplo, né? O que significa um homem que se chama Yusuf, mas passa a se chamar Joseph, né? Que é meio evidente para quem é árabe ou do Levante, enfim, né? Essa diferença da língua do nome, né? Que um é muçulmano, outro é cristão. E isso tem muito a ver com o que você falou, Laura, e acho que isso é um grande mérito desse livro, mas da Tábua, porque eu acho que ele põe a gente, que é leitor, um pouco em xeque. A gente fala muito das editoras e dos autores, mas a gente às vezes esquece de comentar, enquanto leitor, sobre os leitores, né?
E eu acho que o grande desafio que vocês introduzem, e um dos grandes méritos da Tabla, é que vocês dão de tudo para os leitores não falarem que não sabiam depois. Então, assim, não tem mais desculpa. A partir do trabalho que vocês estão fazendo, e estreitando esses laços como os de hoje, não tem mais desculpa para a gente falar que a gente não sabe, né? Sobre a realidade de lá. Não tem mais desculpa para a gente continuar os preconceitos que a gente tem, quer dizer, ainda mais em São Paulo, que é a cidade com o maior número de árabes diaspóricos, né? E que tem uma ignorância absoluta sobre a realidade do mundo árabe, né? E do Levante, principalmente. Então, ao mesmo tempo assim, um comentário um elogio, mas também para falar para perguntar aí para a Yara se talvez um dos grandes méritos, embora você já tenha respondido de algum modo desse livro, não é exatamente, em parte, a quebra de certos preconceitos, de certos estereótipos, especificamente sobre a mulher. E eu acho que algo interessante também, e eu posso estar errado, mas o que fica um pouco da mãe da narradora é que ela também é uma presença um tanto quanto autoritária e opressora, né? Então, também, não é só porque é uma família comandada por mulheres, super alicerçada, super forte, que ela é livre das suas violências, né, e das suas opressões, que reproduzindo um mundo também patriarcal, etc. E talvez por isso também devorem os próprios homens, né? O pai dela vive como essa figura meio materna, né? A memória dele é meio maternal, de uma forma estereotípica, assim, cuidadora, né, acalentadora, acolhedora. Então, enfim, é uma pergunta também para ela. O que você acha dessa quebra dos estereótipos, assim, e se é correta essa minha leitura, assim, para a gente aqui no Brasil, sabe? Sim, total. E exatamente isso, não posso falar mais, né? E por isso comecei falando da importância, né, disso e da importância de ler também todos os livros da Tabla, na real, porque porque como que a gente vai conhecer, se não na boca dessas pessoas, né? Não faz sentido de outro jeito, se não for pela literatura, poesia e um livro escrito, de novo, por uma mulher, né? Que é uma mulher árabe. Já falando mulher árabe, já aparece um monte de imagem na cabeça de cada um de vocês, né? Então, tipo, é muito importante exatamente para isso. Então, eu queria falar, obrigada pelo elogio, foi ótimo. É bom saber que o trabalho é útil também. Mas me passou pela cabeça uma coisa mais geral, que é o trabalho que as editoras independentes estão fazendo no Brasil, que eu vejo muito, e que eu acho que também vem de uma demanda de, não só em relação à cultura árabe, à cultura turca, é de conhecer mais, assim, de se aprofundar mais, não aceitar tanto as coisas de uma forma mais generalizada ou grosseira. Eu acho que isso, eu sinto que é um movimento, assim, quem gosta de pensar, né, quem gosta de saber, que é um movimento que está acontecendo em geral, seja da literatura latino-americana, seja todas essas editoras maravilhosas, assim, independentes, que estão trazendo um monte de coisa que a gente jamais, né, você aqui da Flima, fica aqui o recado para encher a Flima de editoras independentes. O trabalho dessas editoras, que eu acho que é isso, que cumprem, que estão trazendo e fazendo essa diversidade, fazendo a gente pensar mais, aprofundar mais sobre o que a gente pensava que sabia, talvez a gente não saiba. Então, mas eu acho que é um movimento, eu vejo como um movimento geral, assim, muito bom, na verdade. Deve ter uma demanda para isso que me deixa mais otimista também. Então, apesar de tudo que a gente vê aí, também tem uma coisa caminhando também, de uma forma positiva, boa, acho isso. Então, alguém quer comentar alguma coisa? Cris, você quer comentar alguma coisa? Eu sempre falo para ela, pode ir, eu juro que eu não vou falar nem de você, nem vou dizer para você falar alguma coisa. E aí eu não consigo cumprir, tá vendo? Não dá para prometer uma coisa horrível, gente. Mas, enfim, é isso. Obrigada.